Na semana passada, eu estive aqui e falei a respeito de um relato, de uma visita, e que vou abrir aspas, né? Sempre que eu for mencionar, fala de outras pessoas, para aqueles que não compreendem muito bem o português, não façam, né, interpretações diversas do que a gente fala. Mas eu relatei que eu fiz uma visita a uma pessoa que ela disse que se apaixonou politicamente pela prefeita Tânia Yoshida no passado, em 96, e que nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar no seu governo. E esta mesma pessoa relatou situações recorridas. Dentre essas situações, ela falou que ela se sentia desrespeitada quando ela via que existia Bambam Cred e que Bambam tinha uma Hilux nova e que, como o Denilson falou aqui, tinha um Uno 4 portas, que inclusive, vereador, eu quase que comprou aquele carro na município de Quito. Me arrependi muito de não ter comprado aquele carro, eu tinha dinheiro para comprar na época, não comprei, né? Mas tinha um Uno 4 portas e hoje uma Hilux da melhor que tem, né? E Bambam Cred. A cidade ficou refletindo muito sobre isso e, para minha surpresa, no final do dia, quando eu peguei no celular, tinha uma mensagem da secretária municipal de saúde, a senhora Mitsui Yoshida. Ela me mandou uma mensagem exigindo uma retratação do fato, dizendo que o menino, né, que ela falava assim, sempre defendem um menino, né, que era filho dela e que agora era um pai de família, que naquele momento ela fazia aquilo pelo neto dela, né? Eu vou dizer, secretária de saúde, senhora Mitsui, que não haverá retratação, tá? Eu gosto muito de ir à justiça, eu quero ir na justiça com a senhora, com seu filho, com a sua mãe, com a sua família, tratar da coisa pública. E eu não defendo o menino, eu não tenho um menino para defender, eu defendo a sociedade, eu defendo aqueles que mais precisam, os mais humildes, aqueles que, na maioria das vezes, desconhecem o seu direito, aqueles que equivocadamente escolhem amar e adorar políticos. Eu defenderei esses aqui, então não haverá retratação da minha parte, não espere por isso. Inclusive, eu pensei que a senhora secretária de saúde entraria em contato comigo para justificar, porque até naquele dia os servidores da saúde ainda não tinham recebido salário, como hoje, que são 17 de abril, e tem servidores na saúde que não receberam salários. Mas o governo da prefeita Tânia Yoshida, ele é perverso, ele persegue, e as pessoas não têm coragem de se manifestar publicamente sobre isso. Mas recebi mensagens durante a semana falando que os dentistas do município não tinham recebido o seu pagamento. Hoje de manhã eu sei de enfermeiro, de técnico de enfermagem que também não receberam seus salários ainda, e esse é o retrato da gestão da prefeita Tânia Yoshida, aquela que o povo diz que é imbatível e que é adorada. No meu ponto de vista, eu acredito que não seja, mas a gente fica aqui com as nossas posições com relação à cidade, sempre muito claras, cirúrgicas e necessárias. Nós trazemos para essa casa aqui assuntos que a sociedade precisa tratar de fato, e farei isso até o dia 31 de dezembro, enquanto eu estiver nessa cadeira, enquanto eu fizer parte da política da nossa cidade. O tempo é eleitoral e a gente percebe a movimentação de pessoas que circulam no cenário político, e tem gente que, de forma antecipada e também equivocada, fica comemorando a vitória porque A ou B, C, fica transitando de grupo em grupo político e está mudando de lado. E aí a gente tem que analisar a face do poder, né? Quem tem condição de fazer política com dinheiro aqui é quem tem a prefeitura nas mãos e que procura manobrar essa máquina, como a gente viu aqui com esse assunto dos contratados e outros, que fazem políticas e negociações de forma escancarada, à luz do dia, sobre pessoas que receberam 20 mil, 30 mil, 40 mil reais, que circulam para lá e para cá e tal. Mas entendam que as pessoas que falam da política, que fazem a política desta forma, são as pessoas que vivem penduradas na prefeitura, no governo de A, B, C e D. Eu conheço gente aqui que desde que eu era criança, que sempre esteve no poder. Prefeito é Flávio, eu estou com Flávio. É para Fairuze, eu estou com Fairuze. Passou para Borrego, já é Borrego desde criança. E sempre está ali na conveniência do poder. Essas pessoas não somam na política. Inclusive, elas são muito mal vistas pela sociedade que está de fora trabalhando e tentando construir a sua vida. Existe um segmento empresarial, as pessoas autônomas. Hoje eu falo muito
sobre Birimbau, que tem hoje 12 mil postos formais de trabalho, e as pessoas têm total independência para avaliar o cenário eleitoral e público e eleger quais são as prioridades. A maioria delas quer uma cidade bem cuidada, iluminada, limpa, quer boa oferta de serviços de saúde, de educação. É isso que elas querem de verdade. Então não dá para ficar comemorando com quem se compra na política, porque não são essas pessoas que decidem a cena eleitoral. Eu continuo acreditando na sociedade aí de fora, civilizada, educada, que está cada vez mais sabendo, ciente de quais são os seus direitos, né? Os agentes públicos, que a lei está ao favor delas e que a gente precisa operacionalizar a política da melhor forma possível. Então, eu continuarei a minha caminhada falando sobre isso, fazendo desta forma. Ontem fui a Salvador, tive audiências na SERB, né, que nós vamos intensificar as ações de escavação de poços artesianos aqui na nossa cidade. Levamos a secretária Larissa Moraes, secretária de Infraestrutura Hídrica do Estado, que é de Birimbau, as demandas pendentes que temos com relação à Embasa, e ela me garantiu que esse ano ainda todas as pendências serão sanadas. Então, a política a gente faz dessa forma, e desta forma que eu me comprometo com o processo eleitoral e administrativo da minha cidade. Eu quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho para falar que eu tenho visitado obras aqui na nossa cidade e está acontecendo lá a pavimentação da Tista Vieira, como já aconteceu em outras localidades, e as normas, né, de engenharia determinadas para aquele tipo de obra estão sendo descumpridas, e é por isso que está tendo tanto rompimento de asfalto. Eu convido aí aos vereadores de pavimentação, convido aos vereadores a irem nos locais que estão sendo implementadas as ações de drenagem e vejam, senhores, como é que está acontecendo a compactação dessas drenagens. Aí os senhores vão entender por que é que as obras estão cedendo, colocando a população também em risco, né? Então, cabe aí a fiscalização por todos. E eu quero falar sobre um texto bíblico, né, que me foi recitado essa semana por uma pessoa que orou por mim, né, na minha caminhada árdua de todos os dias, dona Marleide. Quando eu acordo, eu faço política do primeiro momento ao último, né? Eu acho que vai acontecer tudo conforme a vontade de Deus. Agora eu digo à senhora que nunca deixará de acontecer na minha trajetória por falta de coragem, né? Deus está me abençoando. E esse trecho bíblico está em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Eu quero que todos os senhores prestem atenção nisso. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Muito obrigado a todos, né, pela atenção. Reflitam sobre isso, né, sobre os políticos que falam na frente das pessoas uma coisa e que nos bastidores agem de forma completamente diferente. E eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que está na política hoje militam em causa própria. Então, fica aí a mensagem, o texto bíblico para a reflexão de todos os senhores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana, e até daqui a pouco na rua, e até amanhã, até sábado, domingo. Estou aí lutando até o dia 6 de outubro. E pela minha cidade estarei lutando sempre em qualquer posição. Muito obrigado a todos.